E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como não se fala outra coisa nesses dias, né, sem ser a vitória do Donald Trump, né, na eleição americana, eu vim fazer alguns comentários com vocês sobre algumas coisinhas relacionadas, né, como por exemplo, por que ele ganhou, eu diria, e principalmente os impactos disso para o mundo, né, especialmente nas relações internacionais e coisas nesse sentido, tá? A primeira coisa que eu já vou falar é: eu não tenho nenhuma simpatia nem inimizade por ele. Para mim, eu sou indiferente, tá? E isso é importante para entender que o que eu vou falar aqui é simplesmente uma análise factual, tá? Não é por eu gostar ou desgostar dele, simplesmente porque eu não tô nem aí, beleza? Até porque ele é presidente de outro país, que é um país que às vezes é bom e às vezes é ruim pro nosso. Então, eu sou indiferente nesse motivo, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo de hoje, que eu vou falar melhor os pontos aí. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa é que, assim, o Trump venceu a eleição. A gente já esperava isso, né? Mas enquanto ele não estiver na Casa Branca, quando ele já não estiver como presidente, ele não é o presidente ainda. E o que eu quis dizer, na verdade, vamos lembrar que durante a época da campanha, ele sofreu 2 tentativas de assassinato. Além disso, também tem todos aqueles processos que vão fazendo contra ele, né? Então podem, se for de interesse de alguém, né, pode ser que eles vão procurar alguma forma de talvez, não sei se prender ele, mas talvez impugnar a candidatura, ou prender ele, qualquer coisa nesse sentido, né? Então essa já é uma primeira coisa. Enquanto não estiver lá, pode acontecer tudo, pode ser que ele não entre ainda. E eu não falo aqui torcendo para que isso ocorra, e nem que isso fosse uma coisa boa ou ruim necessariamente. Mas é uma coisa que pode acontecer. A gente já viu que eles fizeram um esforço grande nesse sentido por essas 2 vertentes. Tanto matando ele, quanto tentando prender ele, né? Teve várias operações policiais nas propriedades dele, contra ele, né? Ele até foi detido, né, por, se não me engano, 1 ou 2 dias. Então, tem essa vertente também. Então é importante saber disso, porque pode ser que tudo que eu falar aqui não se comprove, né? Porque pode ser que alguém consiga matar ele, vamos supor assim, se for do interesse de outros grupos, né? Como eu falei sobre isso no vídeo sobre o atentado que ele sofreu, na verdade, tá? Agora outro ponto importante também. Eu acho muito positivo ver algumas coisas, tá? O Trump ganhou bem até, em boa parte porque os democratas se derrotaram, tá? O Trump, no discurso dele, sendo grotesco, sendo sei lá o que você pode falar de bom e de ruim, ele manteve muitos pontos batendo nos problemas, né? Falando dos problemas de economia, de imigração, de vários problemas que os Estados Unidos está passando. E o pessoal lá, sendo de direita e esquerda, né? Ou sendo republicano e democrata lá, ou sendo qualquer coisa que for, branco, negro, né? Não importa. O pessoal tá passando por problemas. Que nem eu falo aqui pra vocês direto, tem vários vídeos falando. Tá com muitos problemas nos Estados Unidos. Problema social, problema econômico, problema político, de todo tipo que vocês podem imaginar, né? Problema sanitário. Então, o pessoal que tá passando isso, pô, quer alguém que arrume problema. Ou como eu diria no passado, quer alguém que põe a comida na mesa, não que fica fazendo um monte de mimimi, né? Que nem os democratas. Os democratas ficaram muito com uma pauta muito politicamente correta, sabe? Muita coisinha fifi, assim, né? Que se fala. E o pessoal já tá cansado disso. Porque muitos desses problemas que estão acontecendo, não só nos Estados Unidos, vêm por conta dessas agendas, né? Isso acontece também em outras partes do mundo, né? Na Europa e tal. Aqui também tem uma escala menor, mas nos Estados Unidos é muito mais, né? Então, assim, muita gente, até de movimentos negros, votou no Trump. Eu digo isso porque são um público que geralmente vota muito mais nos democratas, né? Ainda mais a Kamala, sendo filha de, acho que negro com jamaicano, alguma coisa assim, não lembro direito. Votaram no Trump por causa disso, né? E fora os insucessos vários, que a gente pode falar tanto da política interna quanto da política externa desse governo democrata, do Biden e da Kamala, né? A gente pode falar muitas coisas gravíssimas. Primeiro foi aquela saída conturbada do Afeganistão em 2021.
Aí a gente tem a própria guerra da Ucrânia, que foi totalmente incentivada por eles, né? Pelo menos culminou a guerra, né? No governo deles, porque como eu já falei, é um movimento de 70 anos, mas era uma coisa bem mais sutil, né? E com eles pisaram no acelerador com tudo, né? E não tá dando certo. E não só não tá dando certo, como tá trazendo muitos prejuízos para a economia americana e europeia. Então o povo vai vendo isso e fala, não dá. Tanto que até pessoas ligadas à economia, né, que são bem mais liberais na economia, decidiram votar no Trump, que esse é o principal problema, até dentro do Partido Republicano, tem gente lá que não gosta do Trump, porque o Trump tem uma postura bem antiliberal, na verdade. Embora seja um grande empresário, pra vocês verem, né? Mas ele tem uma postura bem antiliberal, né? E esses caras, mesmo assim, decidiram votar no Trump porque eles viram que, economicamente, a abordagem do Biden, da Kamala, é muito pior. Então, são coisas interessantes pra gente ver. O lado positivo também um monte dessas pautinhas, vamos dizer, progressistas ou liberais, tanto faz como você quiser falar, vamos dizer assim, principalmente a agenda woke, mas um monte dessas coisas correlatas, né, estão indo pro buraco. E não é só questão política, tá? No mundo inteiro está despencando. Várias empresas grandes estão já se livrando disso, já estão encerrando seus departamentos de diversidade, de não sei o que lá. Muitas coisas desse sentido estão indo pro buraco já, porque ninguém aguenta mais essa bosta de agenda woke. Então, isso também é um grande ponto que levou à derrota dos democratas lá, e eu diria até na nossa eleição aqui também, muitos partidos de esquerda que abraçaram mais essa pauta de identitária, né, vamos dizer, né, da agenda woke, também estão performando muito mal nas eleições aqui nacionais. Então, isso é mais uma coisa que corrobora esse movimento de dar um turn. Porque assim, eu penso da seguinte forma, não precisa concordar comigo vocês todos. Até porque isso aqui eu já não estou falando mais como analista, eu estou falando como pessoa aqui, tá? Eu acho que nada que foge muito do natural se sustenta por muito tempo. Você pode se sustentar quando vai muito recurso. Enquanto mantiverem recurso indo, vai conseguir sustentar. Mas assim que isso para, essa coisa não tem como se sustentar, né? E eu acho que assim, não só com a agenda woke, tá? Com tudo. Tudo tem um fundo de verdade, tem uma certa legitimidade, senão ela não tem nem como começar, né? Mas o problema é quando força muito a barra. E é nesse sentido que eu tô falando aqui, tá? Eu acho que todo mundo tem direito para suas coisas, suas liberdades, só que cada um na sua, né? Não precisa ficar enfiando goela abaixo as coisas dos outros. Esse que é o grande ponto da agenda woke. E ninguém mais, no mundo inteiro, tá aguentando essa coisa. Então, esse é um ponto que eu acho válido de ver também com a eleição do Trump. Isso aqui foi uma grande coisa, né? Um movimento que deu para perceber, tá? Bom, aqui já deu para fazer um resumo do que eu estava pensando sobre essa parte aqui. Mas agora a gente vai para outras partes. Agora, mudando um pouquinho, um ponto também que é muito importante agora com relação à entrada do Trump é que o Trump, ele já, bom, da outra vez que ele foi presidente já foi assim, mas ele já declarou abertamente, ele né, um cara mais protecionista. Então, até os próprios europeus já estão falando, claro, eles falam, não, a gente vai estreitar os laços, a gente vai ficar mais parceiro, a gente vai trabalhar junto, mas eles também estão falando que a Europa precisa tomar um caminho próprio, não pode mais ficar à mercê dos ditames americanos, né? Não pode depender do que os Estados Unidos mandam eles fazer. Então isso aqui é um grande sinal de que provavelmente, com certeza na verdade, que quando ele entrar, vamos dizer assim, a coordenação entre a Europa e os Estados Unidos vai ficar bastante agravada, né? Vai mudar bastante. Isso é uma das coisas que eu mais estou assim, interessado em ver quando acontecer, porque isso vai mudar muita coisa na dinâmica da geopolítica que está acontecendo agora, né? Porque, por exemplo, até comentei a questão da guerra da Ucrânia, todo o esforço do Ocidente está indo em conjunto, porque está tendo uma boa coordenação entre o Biden, o Scholz, o Macron, né, o pessoal da Inglaterra, dos outros países, né, da Polônia também. Está tendo uma grande coordenação ali, né? Está tendo uma convergência de ideias, vamos dizer assim, pelo menos também, em tese, né?
com o Trump isso vai se romper completamente. Dentro da Europa pode ser que continue, mas com os Estados Unidos não. E o problema é que metade, pelo menos, claro, tô falando de uma forma ridícula, né? Mas assim, metade da força do Ocidente é os Estados Unidos. O resto é toda a Europa e os outros parceiros, né? Então a Europa sem o apoio dos Estados Unidos fica muito mais fraca, né? É muito menos recurso. Por exemplo, eles falaram que se os Estados Unidos com o Trump eles quiserem parar de apoiar a Ucrânia, né? E largar a mão, né? A Europa vai continuar com esforço para manter. Tá, só que vai fazer isso como? Sem o dinheiro americano. Porque até agora uma boa parte que está acontecendo é os Estados Unidos bancando essas coisas todas, né? Mesmo que seja emprestando dinheiro para esses caras e eles pagando para comprar equipamento e tudo mais, né? Isso está acontecendo. Então, sem apoio americano, não vai rolar, né? Então, assim, é muito curioso como que vai ser as coisas dessa forma, tá? Porque a Europa vai perder muita força também, tá? Porque agora ela está numa situação já, tá, provavelmente, né, de sem retorno, né, um ponto de não retorno. Porque, como eu falei, a guerra da Ucrânia, ela foi uma coisa completamente contraproducente para o Ocidente, né? Claro que eles sempre iam querer fazer alguma coisa contra a Rússia, só que da forma que foi, eles mesmos se ferraram, especialmente a Alemanha, né? Como eu já falei em vários vídeos, e no último, inclusive. O ponto é que a situação na Europa está tão degradada que eles não têm mais como fazer nada sem ser com os Estados Unidos ou alguma coisa relevante. O que eles vão poder fazer é só fazer uma introspecção e tentar arrumar a casinha, né, falando bom português, porque não tá dando. E assim, ó, a Europa que a gente conheceu não vai voltar mais, tá? É muito, para não dizer impossível, é muito difícil que isso aconteça, tá? Que ela volte a ser rica e próspera como ela foi até alguns anos atrás, tá? Historicamente a Europa nunca foi, né? Ela chegou nesse ponto, bom, eu não vou falar muito, né, os porquês, é porque colonizou e tal, mas ela nunca foi. Aí a partir dos últimos 2, 3 séculos que ela conseguiu ficar mais forte assim, tá? Mas então assim, isso está voltando e provavelmente vai continuar dessa forma com o Trump, né? Então isso por si só pode abrir espaço para que outros atores façam mais coisas no mundo todo. Não vou dizer só da Rússia, mas tem a China, tem vários outros atores, né? E até na própria Europa pode ser que aconteça algumas coisas que mudem ali a dinâmica lá dentro, tá? Então isso já é um dos principais fatores aqui do que eu tenho para falar hoje, que a gente tem que prestar muita atenção, e eu tô curioso para ver o que vai acontecer. Agora, com relação a gente aqui no Brasil. Enquanto a primeira parte que eu falei agora há pouco, né, é boa, né, para o mundo como um todo, é bom que os Estados Unidos fiquem mais na deles e deixe o resto do mundo em paz. Isso não vai se aplicar à América Latina, infelizmente. É por isso que eu preferiria que acontecesse uma vitória da Kamala, pelo simples motivo de que a Kamala ia se preocupar lá, vai para a Ucrânia, vai lá com Israel, ia preocupar com as coisas que estão acontecendo agora. E, querendo ou não, nesse tempo todo do Biden, o Brasil ficou deixado, claro, não literalmente, né, mas foi mais deixado de lado. Não encheram muito o nosso saco, ficaram com uma coisinha ou outra, claro que sempre continua com a guerra híbrida, mas não foi um grande foco das ações. E com o Trump, isso provavelmente vai ser o contrário. Por quê? A influência americana está diminuindo no resto do mundo. Tá? Eles já tiveram que abrir mão da Ásia, claro, não como um todo, né? Mas majoritariamente tiveram que abrir mão da África, praticamente, já perderam totalmente espaço lá. Então, ainda né, patinando com relação à Europa, que, como eu falei agora, a Europa está querendo se distanciar. Sobra quem? A América Latina, que é, para eles, né, o quintal deles. Já político, isso desde o século XIX ainda, né? E o Trump tem bastante essa pegada mesmo do século XIX ali, da doutrina Monroe, né? Ele tem bastante essa pegada. Isso me preocupa, porque a gente está aqui, né?
E ainda mais, como a gente está com um governo de esquerda, em tese, né? Eu não concordo com essas nomeações, tá, gente? Só para ficar claro. Mas, né, oficialmente é um governo de esquerda, do Lula. E o Trump, ele não gosta muito disso. E eu acho que pode ter um problema nisso aqui também. Pode escolher o Brasil para bater mais, até porque o Brasil é o principal país aqui do Sul, né? Da América Latina. Então, alguém vai ter que servir de lição pro resto. Então eu acho não, eu tenho certeza que eles vão bater forte aqui no Brasil, vão fazer várias ações contra o Brasil, e isso é um problema, né? Mas um dos pontos principais que eu vou dizer aqui é com relação até um outro ponto que eu acabei deixando de falar, né? Que é, como eu falei, que ele é um cara protecionista. Eles vão fazer o quê? Eles querem fazer parecido com o que a gente teve aqui no plano de substituição de importações, né? Eles vão tentar fomentar o máximo possível a implantação de indústrias lá nos Estados Unidos, né? No caso deles, muitas são repatriar, né? São trazer de volta indústrias que estão, por exemplo, na Europa, na China, um ou outro lugar desses, né? Por exemplo, no Vietnã. É que lá eu acho que eles não vão querer muito sair, mas trazer de volta muitas dessas indústrias, né? Para trazer empregos, trazer riqueza lá nos Estados Unidos. Por esse ponto faz sentido. Só que o problema é que com isso vem também tarifas alfandegárias muito elevadas. Então, por exemplo, que nem já está acontecendo uma boa parte disso com a China, né, uma guerra tarifária, eles colocaram 100% de taxa em várias coisas, né, como por exemplo carros elétricos, painéis solares, mas baterias também. E até lá eles estão vendo que algumas coisas já estão sendo meio contraproducentes. Porque mesmo que o americano faça tal coisa, um produto eletrônico qualquer, muitas vezes ele usa a bateria chinesa. Porque é boa, é barata, tal, já facilita, né? Não precisa, ele não, o cara ali vai querer pegar o que é melhor e mais barato de qualquer possibilidade. Se ele faz a carcaça do negócio, um sisteminha ali, uma placa, aí a bateria tem que vir da China, ele vai comprar da China. Só que agora já está ficando meio inviável. Por quê? Porque a bateria da China agora custa o dobro do que ela custava. Então, o cara não consegue mais produzir. Ele vai ter que comprar de outro lugar, que vai ser caro também, em menos quantidade, talvez uma qualidade inferior, ou às vezes superior, tanto faz, né? Mas às vezes é inferior. E ele não vai conseguir produzir tanto. E por isso também o negócio dele vai ficar mais caro. Então, eu brevemente expliquei um monte de coisa que vai acontecer aqui já. Vai faltar coisa, e isso também vai trazer inflação. Tá? Mas eu ia falar isso depois. Mas depois eu falo disso, então, vai. Então eles querem fazer essas barreiras tarifárias e dar subsídios locais. Que nem eles reclamam tanto que a China faz. É que a China ainda ela barra algumas coisas, mas não tem barreiras tarifárias necessariamente. Mas eles estão querendo fazer uma coisa parecida, né? O problema é que, por exemplo, em 2019 ele já fez uma coisa parecida com isso com a gente aqui no Brasil, né? Quando ele colocou uma taxa no Brasil e na Argentina sobre aço, né, e ferro, minérios, né, e aço também, né, que o Brasil era um dos que mais vendia para eles, para os Estados Unidos, né, até aquele momento, era por muitos anos, eu lembro que eu aprendi isso na escola, né, e até aquele momento ainda era. E ele colocou essa taxa e ferrou bastante nossas exportações disso para eles. Então a gente teve que vender para fora. Foi aí que a China começou a comprar mais ainda, né? Comprou essa parte aí. É muito provável que isso aconteça também de novo com outras coisas também, né? Como por exemplo, a gente tem muito a soja, com milho, com a laranja, né? Com alimentos no geral também, a gente manda bastante coisa para lá, alimentos já produzidos, tá? Isso pode ferrar bastante o nosso negócio, né? Porque também a demanda deles é alta, não é nosso principal cliente, mas é um dos. Então, claro, que eles param de comprar, vai começar a sobrar aqui, vamos ter que vender para outros lugares, vai ficar mais barato, também a gente vai ganhar menos grana. Tem um monte de problema com isso aí. Então, é uma coisa chata que pode vir a acontecer. O bom é que, assim, também pode também tirar nossas amarras com eles, né? A gente pode mandar para outros lugares também, pode conquistar novos mercados, né? Ou então, pelo menos, se sobrar um pouco mais, diminuir o preço, pelo menos ficar mais barato pra gente aqui, pro público interno. Que eu acho que seria uma coisa boa pra gente também. Não como clientes, como consumidor só, mas porque a gente tem muita coisa aqui que a gente tá com falta, porque a gente manda tudo pra fora, os daqui é só os negócios
terceira, quarta qualidade, né? Porque o resto vai tudo para fora também. Seria bom, mas isso aqui é um outro assunto para outro vídeo, né? Eu só dei uma viajadinha aqui, né? Então, assim, eu acho que vai ser ruim pra gente aqui, no caso, os próximos anos com o Trump, tá? Isso eu nem falei também com relação à guerra híbrida mesmo, né? As medidas que os Estados Unidos faz contra a gente, porque, como eu falei, com o Biden aconteceu bastante também, mas muito mais envolvendo o patrocínio da cultura woke, aqui, um monte de coisinhas aqui, né? Tipo assim, coisinhas, como posso falar, subterfúgios, assim, coisas mais discretas, de qualquer forma, mas coisinhas mais... me faltou a palavra aqui, acho que vocês entenderam, mas foi uma forma mais discreta de fazer. Eu acho que o Trump vai ser um pouco mais direto e mais na porrada, né? Não vai ser tão fifi também, que nem eu falei agora há pouco, né? Então, isso também é uma coisa que me preocupa, tá? Porque eu acho que, falando de uma forma mais certa aqui, acho que ele vai tomar uma postura de relações com o Brasil mais agressiva. Não necessariamente hostil, a princípio, mas mais agressiva, tá? E isso também pode acabar influenciando, né? Pode ser, tipo, ações diretas para influenciar também até as nossas eleições aqui de 2026, mas não só isso, né? Mas várias medidas que o país toma, seja Estado ou seja instituições não governamentais, mas tipo, não ONG, mas, por exemplo, instituições ligadas ao Estado brasileiro, né? Autarquias, por exemplo. Vou dizer mais específico aqui, um exemplo aqui. O Banco Central é uma autarquia do governo, não é do Estado, não é uma instituição do Estado. Pode ser influenciado por coisa assim, tipo, pode ser que eles façam muita força contra o Brasil. Então, é ruim pra gente, porque não vão ser coisas para nós, vão ser coisas por os americanos, tá? Então, isso aqui eu deixo o nosso sinal de alerta aqui pra gente, tá bom? Por final, né, como eu esqueci de falar mais cedo, os impactos econômicos para os Estados Unidos também, algumas considerações que eu queria fazer. Como eu falei, o Trump, a abordagem dele é antiliberal, é protecionista. Ela muitas vezes até contradiz o que os próprios americanos falam, e ele mesmo, às vezes porque ele é um grande empresário, né, gosta do capitalismo mais livre, né, só que para o país dele ele quer protecionismo, ele quer liberdade para os outros, para poder entrar naqueles mercados, mas para ele quer fechar para ter uma competitiva melhor dentro dele, né? E também para favorecer lá. Bom, vou resumir dessa forma, não vou ficar explicando muito a fundo. Mas agora vamos aqui. Eu fiz um vídeo um tempo atrás explicando que ia ter problemas, né, para os Estados Unidos por conta de algumas medidas que eles tomaram e do que estava acontecendo, por exemplo, ali no Mar Vermelho, né? Que isso ia impactar até a inflação americana, isso ia trazer outros prejuízos econômicos. Eu falei isso, né? Isso aqui, que está para acontecer agora também, é isso que eu comentei que ele quer fazer, também vai impactar. Por que acontece? Vamos começar aqui pela questão dos imigrantes. Ele quer deportar em massa, um monte lá e tal, né? E quer que não entre mais, né? Isso vai causar uma falta de mão de obra nos Estados Unidos, que ela é muito importante, tá? Aí, falando a primeira coisa, estatisticamente, né, eles estão tendo problema já no mercado de trabalho, isso vai impactar ainda mais, né? E além disso, a gente tem que pensar agora mais socialmente, né, não tanto na parte econômica. A maioria desses imigrantes faz trabalhos que os americanos não querem, eles não vão fazer. Então, vai faltar gente para fazer esse tipo de trabalho, né? É claro que é uma visão até de alguns anos atrás, de décadas atrás também, mas, por exemplo, muitas vezes esses casos vão ser, por exemplo, servente de pedreiro, o próprio pedreiro, né? Mas faxineiro, babá, esse tipo de trabalho, assim, garçom no máximo, esse tipo de trabalho. Garçom ainda tem americano que faz, tipo, geralmente jovem que está pagando a faculdade também, eles fazem esse tipo de trabalho, mas no geral, pedreiro nenhum americano quase quer fazer. É só se for o cara mais pobre também e, tipo, apareceu é melhor do que nada, né? Mas são trabalhos que geralmente os americanos não querem fazer. Então, vai agravar muito até em algumas outras coisas. Porque ainda assim, tipo, faxineira, babá, tal, é uma coisa. Mas, por exemplo, imagina pra... como eu posso falar? Os caras da obra, não vou falar como eu pensei aqui, que senão pode parecer meio ofensivo. Mas os caras da obra, ou até operário de fábrica,
esses caras todos, né? Eu vou dizer assim, o pessoal de chão, de fábrica, de tudo. Se perder esses caras, não adianta você ter 5 engenheiros se você não tem pedreiro para construir. Então isso também pode afetar bastante o andamento lá, né? E fora que é uma mão de obra mais barata. Se só ficar americano, é uma mão de obra mais cara. Simplesmente por causa de nacionalidade, porque não é questão de eficiência ou não. Claro que muitos dos imigrantes que vão para lá, legais, né, são com escolaridade mais baixa, é claro. Só que não necessariamente, não é sempre que é isso. E às vezes o americano tem menos escolaridade ainda, só que ele ganha mais. Então é só para falar que isso aqui não é questão de escolaridade. A mão de obra americana é mais cara em si, tá? Então pensem nisso aqui, já tem um impacto, né? Bom, e resumindo, essa questão até no mercado de trabalho, tá, o número de desemprego pode acabar impactando a inflação, né? E agora juntando com outro ponto que eu comentei um pouquinho, né? A inflação provavelmente ela vai ser muito impactada, porque assim, pensa aqui com vocês, os americanos consomem quase metade, quase metade dos produtos que eles consomem são importados. Se você colocar taxa em tudo isso, quanto do custo de vida das pessoas que não vai aumentar? Isso basicamente é inflação. Resumindo, grosseiramente falando, né? Mas quanto das coisas que as pessoas consomem não vai aumentar o preço? E aí, pô, você já tem uma boa parte da população que está ficando cada vez mais pobre, né? A disparidade, né, entre a classe rica e a classe mais pobre está aumentando cada vez mais. Então esse pessoal tem cada vez menos grana. Aí você vai colocar um custo maior ainda sobre as coisas que esse pessoal consome. Não vai dar certo, né? E isso também, a inflação aumentando, impacta na taxa de juros, né? Eles vão ter que aumentar a taxa de juros para tentar controlar a inflação. Aí pior ainda mais, porque a população que já está pobre já está tendo menos dinheiro para comprar as coisas, consegue comprar menos. E ainda vai pagar mais caro no cartão de crédito, no financiamento, todos os empréstimos, né, ou dívidas que tiver, vai pagar ainda mais caro. Você vai diminuir ainda mais isso, né? E até pro lado dos mais ricos, vamos dizer assim, ou não necessariamente, mas o pessoal que vai construir alguma coisa. Pô, para você criar uma indústria, ou mesmo você já tendo, para você manter ela, as empresas geralmente usam muito empréstimos, né, tal, para conseguir ter capital de giro e fazer coisas, né? Se você fizer esse dinheiro ficar cada vez mais caro, o pessoal vai fazer menos e menos coisas. Até mesmo você pode inibir a criação de novas fábricas, né, novas indústrias, por conta disso. Então, a medida que é feita para justamente favorecer que tragam indústrias para os Estados Unidos pode justamente acabar impedindo que isso aconteça, tá? De qualquer forma, são vários problemas econômicos que podem acontecer. Então, de qualquer forma, você vê como é uma situação muito chata para os Estados Unidos, né? Apesar de que pode ser que isso também aconteça de uma forma por alguns anos e depois isso comece a dar resultados melhores. Pode ser que aconteça isso, né? Porque você já vai ter, teoricamente, você vai ter criado ali uma base industrial maior, vai ter gerado mais empregos, essa máquina já gerou mais riquezas, né? Em tese, pode ser. Mas o problema é que, juntando com outros problemas que já estão acontecendo, talvez isso não consiga acontecer. Porque a inflação já está alta ali, né? Você vai aumentar a taxa de juros, que já também não está baixa lá, para os padrões americanos. A economia já está degradada ali. Pode ser que não dê as condições para começar a funcionar essa coisa, né? Então, fora os problemas sociais que eu já falei, né? Tem a criminalidade está cada vez maior. Tem muita coisa rolando nos Estados Unidos. É que não aparece tanto porque ninguém quer falar essa parte negativa dos Estados Unidos, né? Não sei porquê, né? Será que é porque as plataformas são americanas? Ou porque os canais também são financiados pelos americanos? Não sei se é por causa disso. Mas geralmente não vem essas notícias negativas de lá, né? Mas tem muita coisa rolando lá e talvez essas medidas do Trump não funcionem e talvez só piorem a situação, tá? De qualquer forma, o mar não está para peixe para os Estados Unidos. Pode ser que eles ainda consigam uma reviravolta e conseguir voltar à estabilidade, mas agora não é isso que está acontecendo, né? Fora que tem outra coisa que eu nem comentei, ainda que eu não fiz um vídeo sobre isso ainda, mas tem muita coisa interna politicamente falando, né? E socialmente falando também nos Estados Unidos.
Os Estados Unidos é um barril de pólvora. Ele só não está com o caminho ainda totalmente preenchido, de pólvora até o barril. Mas só falta uma fagulha para dar uma besteira lá. E até me preocupa, porque se acontecer alguma coisa com o Trump antes de ele ser nomeado, pode acontecer alguma coisa grave lá. Tá? Vamos lembrar, só de ele ter perdido a última eleição, os caras já invadiram o Capitólio e tudo mais. Imagina se pegam ele e prendem ou fazem alguma coisa nesse sentido. O que não poderia acontecer. Tá? E não sou só eu que acho isso. Metade dos americanos, na verdade, acham isso. Que eles estão a caminho ou podem estar perto de uma segunda guerra civil lá. E, quanto a isso, vamos lembrar que a guerra que mais matou americanos na história não foi a Segunda Guerra, não foi a Guerra do Vietnã. Foi a Guerra Civil Americana. Claro que era dos dois lados, mas assim, é uma guerra com muito tempo antes da Segunda Guerra, dessas outras guerras aí, né? Então, o potencial destrutivo é muito grande. Então é uma preocupação. E assim, falando sério, às vezes pode parecer que eu torço contra os Estados Unidos, pelas coisas que eu falo aqui, mas não é o caso. Eu até já fui para os Estados Unidos quando o dólar ainda era 1,60. Eu tive a oportunidade de ir com a minha família, muitos anos atrás, ainda era criança. Eu fui lá, tranquilo, beleza, não tenho nada contra. Eu tenho contra as medidas que as lideranças tomam, e aí eu tenho mesmo, porque muitas vezes são contra o Brasil, e aí eu fico o pé da vida. Mas contra o povo americano em si, por exemplo, não tenho nada contra. Não sou a favor, mas não tenho nada contra também. Para mim é mais um povo, né? Inclusive, no passado já foram povos mais, como posso dizer, fraternais com o nosso, né? Mas o ponto é que está acontecendo isso, e muitas coisas são por culpa deles mesmos, né? Mas é isso aqui, eu já estou saindo do assunto aqui já, então eu vou encerrar por aqui. Então, pessoal, eu fiz um resumo aqui de várias coisas que estão acontecendo, que podem vir a acontecer, né? Para vocês verem que assim, não vai ser fácil o caminho do Trump, e pode ter muitas consequências negativas para os Estados Unidos, para o Ocidente como um todo, e também para o Brasil. Tá? Eu não digo que seja necessariamente porque ele é incompetente, ou porque ele vai tomar alguma medida desastrada, necessariamente, mas porque ele está seguindo uma agenda que é pertinente até, na verdade, né? Os Estados Unidos já fez isso no passado, inclusive. Só que era outra conjuntura, claro. Mas os Estados Unidos já fez. E é pertinente o que ele está falando. O problema é que eu acho que agora, tomar essas atitudes vai trazer esses resultados que eu estou falando aqui no vídeo, né? Essas consequências. Então, a gente tem que ficar de olho, né? E como eu falei, tem que ver primeiro se ele vai entrar lá, né? Porque pode ser que alguém tente matar ele antes. Mas então é isso, pessoal. Espero que tenha sido bom as informações que eu trouxe para vocês, né? Que faça sentido para vocês pensarem se concordam ou não, né? Tudo bem. Agradeço que assistiu até aqui. Agradeço o apoio de sempre de vocês também. E é isso, pessoal. Quem é novo aqui no canal, convido a se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo também. Se assistiu até aqui e gostou, deixa o like que ajuda bastante. Qualquer informação essa, os pensamentos que vocês têm também, eu quero saber, deixa aqui nos comentários. E compartilha esse vídeo também com quem você acha que pode absorver alguma coisa disso que eu falei, ou quem gosta desses assuntos, né? Essas coisas aí. Então, por hoje é isso, pessoal. Mais uma vez agradeço para quem ficou até aqui comigo. Agradeço o apoio de sempre, mais uma vez. E espero vocês, então, no próximo vídeo. Então, até lá.